Na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Nessa noite, com todo temor e tremor diante do Senhor, eu gostaria de compartilhar com você algo crucial, algo tão importante, que está registrado aqui nas Escrituras Sagradas. Nessa noite eu gostaria de falar da vinda do Senhor. Vivemos momentos difíceis, e esse tempo ao qual nós vivemos é o momento ao qual nós devemos estar refletindo, nós devemos estar revendo os nossos conceitos, as nossas atitudes, revendo a nossa vida, como está a nossa vida. Uma coisa é certa, Jesus voltará, amém? Jesus voltará. E a Bíblia diz que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, Ele virá como ladrão de noite, por isso nós devemos estar preparados. Esse dia do Senhor pode ser ainda hoje, pode ser essa noite, pode ser de madrugada, pode ser amanhã, nós não sabemos o dia. Por isso eu e você, nós devemos estar preparados para quando o Senhor voltar, quando ressoar ali a última trombeta, a trombeta de Deus, nós estaremos preparados para aquele glorioso dia, para nós nos apresentarmos diante do Senhor. Você anela por esse momento? Essa é a nossa esperança. Nós, como cristãos, se essa não for a nossa esperança, se nós não tivermos esperança na vida eterna, na ressurreição, na vinda do nosso Deus, tudo seria vão. Porque todas as coisas aqui dessa terra, dessa vida, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos ter esse anelo de estar na presença do nosso Deus. E Ele está voltando. Aqui nesse texto de 2 Pedro, capítulo de número 3, vamos fazer a leitura da palavra. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando preparados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade,
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a nossa esperança, amém? Nós esperamos novos céus e nova terra, os quais habita justiça. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, busca a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nessa noite Ele possa iluminar os olhos dos nossos corações e possa nos dar a revelação, o entendimento dessa palavra. Pai querido, Deus Santo, Deus com todo temor e tremor, ó Deus, nós nos colocamos, Senhor, nessa noite diante do Senhor. E eu te peço, Senhor, autorização para ministrar, Senhor, a Tua santa palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é inerrante, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esse texto que aprove ao Senhor ministrar aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que nós possamos, ó Deus, ter o entendimento, Senhor, dessas palavras, e que nós possamos, ó Pai, praticá-las no nosso viver diário. Dê graça, Senhor, para nós nessa noite, Pai. Especialmente a mim, ó Deus, para ministrar, Senhor, a Tua santa palavra. Que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor. Eu sou simplesmente um instrumento, Senhor, em Tuas mãos. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa se mover nesse lugar, Senhor, através de mim, Senhor. Falar aquilo, Senhor, que está em Teu coração, aquilo, Senhor, que os Teus filhos precisam ouvir. E tudo aquilo, ó Pai, que se opõe à ministração da Tua palavra, nós repreendemos agora na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. A vinda do Senhor. Jesus, sabemos que Jesus, Ele esteve aqui nessa terra, o próprio Deus, Ele se encarnou, Ele tabernaculou entre nós, Ele morou aqui nessa terra 33 anos e meio, e depois desse período de tempo, para nos redimir dos nossos pecados, Jesus, Ele vai até a cruz do Calvário. Ali Ele derrama o seu sangue precioso para nos redimir, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é sepultado por 3 dias, e depois no terceiro dia, Jesus, Ele ressuscita. E Jesus ressuscita, e num período de 40 dias, Jesus, Ele de tempo em tempo, Ele aparecia ali para os discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, instruindo ali os discípulos. E nesse tempo a qual Jesus, Ele aparece ali para os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, será esse tempo do reino, que o Senhor há de restaurar o reino de Israel? Aí Jesus disse para os discípulos que não competia a eles conhecer tempos ou épocas, mas era algo que estava exclusivo, guardado exclusivamente por Deus. Mas Jesus disse para eles: mas uma coisa eu digo para vocês, vocês não se ausentem desse lugar, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, porque por esses dias será derramado sobre vocês o Espírito Santo da promessa. E assim eles permaneceram, isso veio a se cumprir ali na vida dos discípulos. E ali Jesus, com eles ali no monte, ali a Bíblia diz que em dado momento, Jesus ali conversando com os discípulos, Ele vai se elevando, Ele vai subindo entre nuvens, e ali diz que a nuvem cobre Jesus ali dos olhos dos discípulos. E ali aparecem 2 varões vestidos de branco, aparecem ali 2 anjos, e diz para os discípulos: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, Ele virá da mesma forma pelo qual o viste subir. Então, meus irmãos, da forma que Jesus, um dia, Ele foi assunto aos céus, Ele passou ali entre nuvens, a Bíblia diz que Ele penetrou os céus, Ele chegou ao terceiro céu, para estar ali assentado à direita de Deus Pai. Mas um dia,
ele voltará. E a Bíblia diz que ele virá entre nuvens. Ele virá entre nuvens e todos os olhos o verão. Todas as pessoas o verão. Então, isso é uma realidade. Mas algo que nós não sabemos é o dia. Não sabemos o tempo, não sabemos a época, por isso nós devemos ficar apercebidos. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele virá como ladrão. O ladrão, ele não avisa a hora que ele vai na sua casa para arrombá-la, mas ele vai de surpresa. Então nós não sabemos o tempo, mas a Bíblia, ela deixa para nós alguns sinais, algumas pistas para nós ficarmos atentos, apercebidos a esses sinais, para nós sabermos a proximidade da volta do Senhor. Eu gostaria que você abrisse juntamente comigo Lucas capítulo 21. Lucas 21, deixa marcado aí em 2 Pedro. Lucas 21, verso de número 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, verso de número 10. Aqui nesse texto, nesse contexto, Jesus, ele está falando aqui a respeito de acontecimentos, aqui na época que ainda estavam por vir. Aqui ele estava falando a respeito do princípio das dores. E quando chega aqui no verso de número 10, diz assim: então lhes disse, Jesus dizendo para os discípulos, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. O verso de número 25, verso 25, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Voltando aqui no verso de número 10, aqui diz Jesus dizendo que no tempo que antecederia a sua volta à terra, aqui ele deixa para nós algumas pistas, alguns sinais, e aqui diz que se levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. O que vocês acham? Isso já está acontecendo ou não? Está acontecendo? Levantando nação contra nação, reino contra reino. Ele continua dizendo aqui que haverá grandes terremotos. Tem havido terremotos. Mais especificamente, de uns 10 anos para cá, os terremotos, maremotos, os tsunamis. Nós vimos, nós presenciamos muitas coisas, essas coisas estão acontecendo, então são sinais de que a volta de Jesus, ela está muito próxima. E aqui vai dizendo, continua dizendo, epidemias. Quando se fala epidemia, nós estamos bastante familiarizados, devido ao momento que nós estamos passando. Nós estamos em meio a uma pandemia que já está perdurando aí por 1 ano, algo que nós achávamos que seriam ali alguns dias, alguns meses, mas se passaram 12 meses, e em vez de melhorar, está piorando. A situação atual está pior do que na época quando começou. Então aqui Jesus diz que haveria epidemias. Mas hoje não é somente uma epidemia, algo local. Naquela época o mundo ele estava ali centralizado naquela região, ali do Oriente Médio, Israel, Europa. Mas hoje o mundo, ele está aqui onde nós estamos, na América. O mundo, ele expandiu, as pessoas expandiram. E onde há movimentação de pessoas, nós temos presenciado, eu creio que esse vírus, eu creio que não há nem um país do mundo que não tenha pelo menos um caso de Covid-19. Então, pelo fato dele ter se espalhado pelo planeta de tal forma, já não é mais uma epidemia, algo local, mas se tornou uma pandemia, se tornou algo mais global, e são fortes sinais de que
a vinda do nosso Senhor, ela está cada vez mais próxima. E aqui continua dizendo, epidemias e fome em vários lugares. No momento, nós estamos voltados, preocupados com a pandemia, e assim deve ser, mas a fome, ela mata muito mais pessoas do que o Covid-19. Há muitas pessoas morrendo no mundo devido à fome. Então, essas coisas estão acontecendo. As profecias, elas estão se cumprindo. Aqui diz que haverá fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Haverá também grandes sinais nos céus. Nós devemos ficar atentos. Aqui nós vimos que terremotos já estão havendo, epidemias, nós estamos vivendo uma pandemia, está havendo fome, coisas espantosas estão acontecendo aí no cenário mundial, mas também haverá grandes sinais nos céus. Então a palavra de Deus, ela deixa para nós essas pistas. Então nós devemos estar atentos aos acontecimentos. Nós devemos estar sensível ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não podemos endurecer o nosso coração, mas nós devemos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo nessa noite está ministrando ao meu coração e ao seu coração. Você crê nisso? Amém? Então nós devemos estar atentos. Nós devemos estar apercebidos. A vinda do Senhor, ela virá como ladrão. Ela virá de surpresa. E aqui voltando para o texto de 2 Pedro, capítulo de número 3, 2 Pedro, capítulo de número 3, aqui Pedro, ele dizendo ali para os irmãos na época, né, a carta original ali, a carta original para a qual eles escreveu, aí dizendo que ele queria fazer lembrar, trazer à memória deles as palavras, os mandamentos que foram ali falados, né, pelos profetas, pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador que foi ensinado pelos apóstolos. Pedro queria que os irmãos ali na época estivessem com a mente bem esclarecida, que eles tivessem conhecimento, que eles estivessem atentos para que eles não fossem enganados. Porque aqui ele deixa um alerta para nós. No verso de número 3, diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A igreja primitiva, ali Jesus estando ali com os discípulos, Jesus promete para eles que era necessário ele ir e estar ali com o Pai, mas que ele voltaria. E quando Jesus disse ali para os discípulos da época que ele voltaria, ele não disse o dia que ele voltaria. Eu fico imaginando que se voltar naquela época de Pedro ali, Tiago, João, eles nunca imaginariam que se passariam 2000 anos, como passou até hoje, e Jesus ainda não tivesse voltado. Mas eles viviam naquela expectativa de que quando eles viram Jesus, ele sendo assunto aos céus, e os anjos dizendo que, da forma pela qual ele subiu, ele desceria, então eles viviam naquela expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Por isso eles eram pessoas desprendidas. Eles não ficavam prendidos com as coisas aqui dessa terra. A Bíblia diz que entre os discípulos não havia ninguém com necessidade, mas aqueles que tinham mais posses, eles vendiam as suas posses e ali eles distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tivesse necessidade. A Bíblia diz que eles estavam juntos, que eles oravam, que eles perseveravam. Então, eles estavam naquela expectativa que Jesus voltaria ainda ali nos seus dias. Mas se passaram, o tempo foi passando, e ali foram se levantando pessoas para desanimar,
para esfriar a fé dos discípulos, pessoas que diziam, como diz aqui o texto no verso número 4, onde está a promessa da sua vinda? Jesus falou que voltaria, mas se passaram 1 mês, 2 meses, talvez se passaram 1 ano, 2 anos, até chegar ali o ministério de Paulo, 10, 20 anos se passaram, Jesus ainda não havia voltado, então ali começaram a levantar pessoas, dizendo, não, vamos viver a nossa vida, vamos desfrutar daquilo que tem na terra. Jesus falou que ia voltar, mas até agora ele não voltou. 10 anos se passaram, 20 anos se passaram, então ele se levanta pessoas para desanimar, para esfriar a fé daqueles cristãos. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Quantas distrações nós temos, quantas coisas que o mundo coloca diante de nós, coisas que são boas, coisas que não são pecado, mas que vêm nos tirar do alvo, coisas que vêm nos distrair, coisas que vêm tirar a nossa atenção daquilo que é eterno, daquilo que é lá do alto. Então, também nos nossos dias, nós vivemos tais situações. Então, aqui, essas pessoas, elas se levantavam. E aqui no verso de número 5, diz que elas deliberadamente, elas esqueceram de que longo tempo houve céus bem como a terra, que surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então aqui Pedro ele vem dizer que aquelas pessoas de forma deliberada, elas estavam ensinando algo, elas estavam se esquecendo de que existe um juízo ele vai chegar. Aqui Pedro cita que ali no princípio da criação, toda a terra ela estava coberta por água, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, havia trevas, mas pela palavra de Deus, ali houve luz, houve ali a separação das águas de cima com as águas de baixo, houve ali a porção seca, tudo isso pela palavra de Deus. Ali a terra estava coberta de água, ali também houve ali um juízo. Aqui vem dizer para nós, no verso de número 6, que pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo em água, nos dias de Noé. Novamente, a terra ela é coberta por água. Conhecemos a história do dilúvio, que Deus ele vem ali para julgar os ímpios, e somente Noé e a sua família se salvaram daquele dilúvio. Então aqui Pedro ele vem mostrar que assim como no passado houve aqui o julgamento com água, e ali quando após o dilúvio, Deus ele coloca o arco ali nas nuvens, e ali Deus ele faz uma promessa para o ser humano, que nunca mais a terra seria destruída por águas de dilúvio. Então sempre que após uma chuva você vê o arco-íris ali nas nuvens, aquele é um sinal, Deus está falando para você, que nunca mais Ele destruirá a terra pelas águas do dilúvio. É uma promessa de Deus para a nossa vida, Deus é fiel. Ele mantém a sua promessa. Mas ainda há um juízo, e esse juízo, desta vez aqui no futuro, esse juízo não será com água, mas aqui diz que esse juízo ele será com fogo. Aqui no verso de número 7 fala, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, esse juízo, ele vai chegar. Quando Jesus, ele vier, quando ele voltar, ele vai trazer esse juízo sobre a terra. Mas aqui Pedro, ele vem alentar os nossos corações. Aqui no verso de número 8 diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não está retardando a sua promessa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus, Ele cria, na criação de Deus, Ele cria todas as coisas ali em 6 dias. E no 7º dia, ali é o descanso, Deus descansa das suas obras no 7º dia. Desde a criação de Adão, desde o princípio do mundo até hoje, nos nossos dias, já se passaram aproximadamente 6.000 anos. E como para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, nós fazendo essa comparação, ali mostra que 6.000 anos, representando 6 dias, eles já se passaram, o próximo dia é o dia do descanso. E a Bíblia, ela mostra para mim e para você que resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você, amém? Talvez você se sinta cansado, desanimado. Nesse mundo nós temos aflições, o próprio Jesus deixou escrito, nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Vai chegar o dia do descanso. E aqui na Bíblia, em Hebreus, capítulo de número 4, deixa marcadinho aí, Pedro, vamos voltar algumas páginas. Hebreus, capítulo de número 4, vamos ler a partir do verso 4. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para mim e para você, amém? Aqui ele falando do povo do Velho Testamento. Se aquele descanso tivesse sido aquela entrada ali na boa terra de Canaã, essa entrada, aqui diz Josué no verso 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, ou seja, os introduzido na terra de Canaã, aqui a Bíblia não estaria falando a respeito de um outro descanso. Aqui cita o texto que Davi, muito tempo depois, ele fala a respeito desse descanso. Então resta um descanso para o povo de Deus. Hoje nós vivemos um tempo, uma dispensação, que ela é chamada do tempo da graça. Na Bíblia, ali no Antigo Testamento, ali é uma profecia ali a respeito dos judeus, que está no livro do profeta Daniel, que fala da profecia das 70 semanas. Ali Daniel, ele estava orando, Daniel, ele tem ali uma visão, e nesta visão, ali o anjo Gabriel aparece para ele e é dado uma revelação, e ali é dito que 70 semanas estavam determinados sobre o seu povo. Naquele tempo, eles estavam no cativeiro babilônico, e ali o anjo explica para Daniel que 7 semanas e 62 semanas, até quando surgisse ali o ungido, que é Jesus Cristo, se passariam aquele período de 7 semanas e mais 62 semanas. Essas semanas são semanas de anos. Cada um dia ali representa um ano. E ali diz que o sinal que seria dado para eles
seria o tempo ao qual começaria a se reedificar Jerusalém. Nós conhecemos a história, conhecemos ali no livro de Neemias. Ali Jerusalém ela é restaurada, os muros são restaurados, os judeus começam a voltar ali para a sua terra. E ali diz que aquele tempo pelo qual aquele lugar seria restaurado seria 49 anos, ou seja, as primeiras 7 semanas, que são 49 anos. E a partir da restauração de Jerusalém, se passariam mais 62 semanas, semana de anos, que daria 483 anos, se não me falha a memória, o cálculo, até a morte do ungido. E se você olhar pela história, as coisas se cumpriram exatamente dessa forma. Se passaram esse período de 400 e poucos anos, Jesus, ungido, ele é morto em Jerusalém para fazer propiciação pelos nossos pecados, para expiar os nossos pecados. Então se passaram 69 semanas, 7 mais 62, 69 semanas, mas ainda há uma semana para se completarem as 70 semanas da profecia de Daniel, a profecia das 70 semanas. Mas por que esta última semana ela não se cumpriu? A Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a autoridade para se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A partir daquele momento, ele vem para os judeus, ali se passaram 69 semanas, mas os judeus não receberam a Jesus. Eles não o aceitaram. E pelo fato dos judeus não aceitarem a Jesus, Jesus se volta para mim e para você, Jesus se volta para os gentios, por isso nós estamos hoje aqui, amém? Por isso nós somos salvos, porque ele veio para o que era seus. Ele não veio para nós, ele veio para os judeus. Mas pelo fato dos judeus o rejeitarem, essa porta da graça, ela foi aberta para mim, ela foi aberta para você, por isso nós estamos aqui nessa noite. Você pode se alegrar? Você pode se alegrar? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus, por aquilo que Ele fez para as nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia, essa porta da graça, essa porta da salvação, ela foi aberta para mim e para você. E a Bíblia diz que esse tempo é o tempo da graça, é o tempo a qual o Espírito Santo de Deus, ele está percorrendo cada canto dessa terra, convencendo pecadores ao arrependimento. As pessoas estão sendo salvas, mas vai chegar um dia em que essa porta da graça, ela vai se fechar. A última semana da profecia de Daniel, ela precisa se cumprir. Aquilo que foi profetizado sobre o povo de Israel, ali do Antigo Testamento, precisa se cumprir. E ainda falta uma semana, que são 7 anos. E quando Deus ali, o cronômetro de Deus, ele foi ali apertado, parado. Se passaram aproximadamente 2000 anos, que é esse período a qual nós estamos, que nós fomos introduzidos, que é o período da graça, Deus está salvando as pessoas, mas vai chegar um dia que o Senhor vai chegar ali no cronômetro dele e vai apertar novamente. E quando ele apertar, serão exatamente mais 7 anos, para que tudo isso que nós estamos vendo aqui em 2 Pedro, capítulo de número 3, possa se cumprir, para que Jesus ele possa voltar. Então, eu e você, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Vamos voltar aqui para o livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 3. Então, aqui quando diz que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos é como o dia, no verso de número 8, aqui pela passagem de tempo, desde a criação de Adão até hoje, 6.000 anos aproximadamente, já éramos para estar nesse período. Esse período que a Bíblia chama de milênio.
que será um período de 1000 anos que vão anteceder o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, para toda a eternidade. Mas por que esse tempo, esse dia, ele ainda não chegou? Para esse dia chegar, Jesus ele precisa voltar, mas por que Jesus ele ainda não voltou? Aqui no verso de número 9, diz para mim e para você, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode tocar aqui no amor de Deus? Aqui diz que ele não está tardando, mas ele está sendo longânimo. Ele está aguardando que eu e você, nós possamos consertar a nossa vida, que nós possamos voltar para o Senhor, que os pecadores possam se arrepender, possam se voltar para Deus. Porque quando terminar esse período que nós estamos, que é o período da graça, quando a porta se completar o tempo dos gentios, chegar à plenitude dos gentios, Deus ele vai se voltar para Israel. Não haverá mais tempo, mas hoje é o tempo de eu e você nos arrependermos. Hoje é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. O Senhor ele tem sido longânimo para conosco. Deus não quer que nenhum de nós pereçamos. Aqui diz, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui no verso de número 12, diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu não sei se você sabe, mas há aproximadamente 16 quilômetros para dentro do centro da Terra. Nós estamos a 16 quilômetros aproximadamente de um lago, do fogo, um lugar a qual ali as lavas, nós temos um pouquinho de entendimento, quando um vulcão ele entra em erupção, então aquilo que está no interior da Terra. Vamos imaginar o tamanho da Terra, do planeta Terra, e ali somente 16 quilômetros. Pensa na sua mente, 16 quilômetros, onde você iria? 16 quilômetros de terra nos separam desse lago. Esse lago que ali está fervendo a aproximadamente 6.800 graus centígrados. Então aqui quando diz que a terra, os céus passará com estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se derreterão. Vamos imaginar aí um balão. Se você encher um balão aí de água, vamos imaginar que dentro do balão aquela água seria isso que está no interior da Terra e aquele balão ele explodisse, se derramasse tudo aquilo. Assim é o planeta Terra. Isso está no interior da Terra. E aqui diz que tudo isso vai derreter, tudo vai passar. Mas nós não estamos aqui para estudar ciência, mas aqui o texto que está querendo dizer para mim e para você, que tudo aqui na terra será desfeito. Por mais que eu e você, nós amamos a nossa casa, nós amamos as coisas que nós temos, aquilo que nós conquistamos com muito esforço, com o labor do nosso trabalho, não tem nada errado disso, mas nós precisamos ter equilíbrio. Nós não podemos ficar agarrados com as coisas aqui dessa terra e fazer com que as coisas dessa terra venham nos distrair e tirar do alvo que é a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Então aqui Pedro ele vem chamar a atenção. Então eu e você como cristãos, como nós devemos viver? Aqui no verso de número 11 diz, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Eu e você, nós precisamos viver em santo procedimento e piedade.
A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hoje é o tempo de eu e você nos santificarmos, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos do dia que o Senhor voltará. Ele virá como ladrão de noite. Ele virá de surpresa. E aqui no verso de número 12, diz que por um lado nós devemos esperar. Nós devemos esperar, ficar nessa expectativa de que Jesus, Ele está voltando, mas nós também devemos apressar. Aqui diz que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Como que eu e você podemos apressar a vinda do dia de Deus? Buscando ao Senhor com intensidade, buscando a santificação, levando a palavra de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho no tempo e fora do tempo. Cada um de nós precisamos ser evangelistas, não evangelistas nominais, mas nós precisamos ser evangelistas na prática. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para levarmos a palavra de Deus. Nós temos que crer que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é eficaz, que um pequeno versículo que você compartilhar com alguém, que você enviar uma mensagem, uma ligação, você pode mudar o destino de uma vida. Não somente de uma vida, mas a Bíblia diz que nós devemos crer no Senhor Jesus e será salvo nós e a nossa casa. Uma palavra entrando na vida de um pai, entrando na vida de uma mãe, toda aquela família pode ser mudada. Então nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa expectativa, nós devemos apressar a vinda de Jesus. Se nós ficarmos na nossa inércia, quando é que Jesus vai voltar? Aqui Jesus está sendo longânimo, a ira de Deus ela está se acumulando, os homens estão pecando, quantas blasfêmias, quantas pessoas blasfemando de Deus. Mas Deus, Ele está segurando a sua ira, está segurando a sua ira, Ele está aguardando, Ele está sendo longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, ela está disponível para todos. Deus, o nosso Salvador, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Mas Deus quer usar a mim e a você. Deus quer usar a mim e a você. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja está assentado à direita de Deus Pai. Mas nós, o corpo, nós estamos aqui na terra. Nós precisamos nos movimentar. Quem é boca precisa falar. Quem é mão precisa agir, precisa ajudar o seu próximo. Nós devemos movimentar. Então nós devemos apressar a vinda do dia de Deus. E não ficarmos agarrados às coisas aqui dessa terra. Porque tudo vai passar. Tudo é passageiro. Mas somente a palavra de Deus permanece eternamente. Mas nós temos uma esperança. Aqui no verso de número 13 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Como nós anelamos por esse dia, amém? Você anela por esse dia? Então, hoje nós devemos arregaçar as nossas mangas. Nós devemos pregar a palavra, no tempo e fora do tempo. Nós devemos fazer a nossa parte, apressando o dia de Deus. Estarmos buscando a santificação, estarmos preparados, porque a hora que nós nem percebemos, Jesus estará voltando. Pode ser de dia, pode ser de noite, não importa o tempo. O importante é que nós estejamos preparados para esse dia a qual o Senhor voltará. Amém? Que nós possamos buscar mais ao Senhor, amém? Que essa palavra, ela possa ser plantada aí no seu coração. Que Jesus possa colocar esperança no seu coração. Que Jesus, Ele possa abrir os seus olhos espirituais. Ele possa mostrar para você que as coisas aqui dessa terra são efêmeras, essas coisas passam,
mas nós buscamos a nossa pátria celestial. Nós andamos aqui nessa terra, mas os nossos olhos estão voltados para Deus, estão voltados para o alto. Então Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando, amém? Os sinais estão mostrando. Então vamos ficar atentos. Vamos orar nesse momento? Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. O Espírito Santo de Deus já falou um pouco com você, Ele ainda pode falar ainda mais agora, no momento da oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça, que nesse momento você possa pedir ao Espírito Santo para que Ele possa trazer iluminação ao seu coração. Talvez haja em você algum caminho mau, algum pecado oculto, algo que talvez tenha impedido você de buscar o Senhor. Aqui nesse mesmo texto de Pedro, Pedro termina a sua epístola dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Precisamos crescer, precisamos ter um entendimento para que nós não sejamos enganados, não sejamos desanimados, não sejamos distraídos com as coisas dessa vida, mas que nós possamos pensar e buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais no seu coração. Você também, que está nos acompanhando nesse momento, nos assistindo ou ouvindo, o mesmo Espírito que está aqui conosco, aqui no templo, Ele está aí na sua casa também com você. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. Que você possa rever as suas atitudes. Saber que Jesus está para voltar. E essa volta será repentina, será como um ladrão, Ele não vai avisar o dia nem a hora. Então, você também precisa ficar atento. Ó Pai, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, o que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua palavra, Senhor, os Teus mandamentos? Ó Deus, como diz, Senhor, aqui na epístola de Pedro, Pedro querendo esclarecer a mente ali dos discípulos, para que eles não fossem enganados, para que eles não fossem distraídos. Senhor, e nessa noite o Senhor está nos esclarecendo, o Senhor está abrindo os olhos dos nossos corações, o Senhor está mostrando para nós que a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não são as coisas dessa vida. Tudo aqui vai passar com um estrepitoso estrondo, mas nós esperamos um novo céu, uma nova terra, na qual habita a justiça. Por isso, Senhor, nós nos esforçamos, nós esmurramos, Senhor, o nosso corpo, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra, para que mais e mais pessoas, Senhor, sejam salvas, Senhor, e sejam levadas para o Teu reino e glória, Senhor. Oh Deus, eu oro nessa hora, Senhor, por cada vida, Senhor, aqui, Pai, por cada família aqui representada, Senhor. Oh Deus, continua falando, Senhor, a cada um desses corações, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, coloca, ó Deus, esse alento, Senhor, desses corações, aqueles, Senhor, que estão desanimados pelas tribulações dessa vida. Traga-lhes, ó Pai, o entendimento, Senhor, que todas as coisas dessa terra vai passar, mas nós buscamos aquilo que é eterno, eterno, como nós anelamos, Senhor, por aquele dia a qual o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A morte jamais não existirá, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Nós anelamos, Pai, pelos olhos da fé nós já vemos, nós já contemplamos, Senhor, esse tempo, nós contemplamos, Senhor, esse glorioso dia, Senhor. Oh Senhor, nós contemplamos, Senhor, a Tua volta. Pai, nós já podemos ver, Senhor, o Senhor vindo entre nuvens, o Senhor nos levando, o Senhor nos chamando para estarmos eternamente com o Senhor.
Oh, Senhor, obrigado, Senhor, pelo santo evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado, Senhor, desse mundo perverso, Pai. Como nós somos gratos a Ti, Senhor. Oh, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor vem alentar o nosso coração, colocar esperança no nosso coração, que há algo maravilhoso esperando por nós, algo que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para cada um de nós. Como nós somos gratos a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós só podemos Te exaltar, Te bendizer, Te glorificar, Senhor. Tudo é o Senhor que faz, a salvação vem do Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Glorifica Jesus com as suas palmas.